Like how much further? Like A little more. A little more. that? Yeah. Yeah. Whoa! Se você não tiver cuidado e atravessar a realidade nas áreas erradas, acabará nas backrooms, onde não há nada além do fedor do carpete úmido, a loucura do amarelo monocromático, o interminável ruído de fundo de luzes fluorescentes no máximo zumbido e aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de quartos vazios segmentados aleatoriamente, nos quais você pode ficar preso. Deus te ajude se você ouvir algo andando por aí, porque com certeza essa coisa também te ouviu. Senhoras e senhores, eu sou o Alci e esse é o canal King Moose. Nesse vídeo gostaria de falar sobre um assunto muito interessante e um pouco assustador: as backrooms. As backrooms são um conceito que surgiu na internet e se tornaram um fenômeno de terror na comunidade online. Neste episódio, vamos explorar o que são as backrooms, os níveis mais importantes, os considerados mais perigosos e as principais entidades existentes. Não pretendo me ater a muitos detalhes, para não estender demais a publicação e deixar o vídeo enfadonho. Mas se quiserem um vídeo mais detalhado sobre o assunto ou sobre os níveis e as entidades, deixe nos comentários que vou procurar produzir para vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar a notificação. O que são as backrooms? As backrooms são um conceito que surgiu na internet, em fóruns e redes sociais como uma história de terror. Essa palavra surgiu em 12 de maio de 2019, quando um internauta pediu em um fórum da 4chan para postar fotos que os faziam se sentir mal. Então, um dos usuários decidiu compartilhar imagens de lugares semi-vazios e perturbadores, ao que outro dos participantes comentou a expressão icônica do início do vídeo. De acordo com a creepypasta, as backrooms seriam os bastidores da nossa realidade. Um submundo que existe paralelo ao conhecido, como se estivessem criando ou preparando tudo o que acontece deste lado. O conceito por trás das backrooms é que existem níveis de construções, como prédios ou hospitais, ocorrendo em um plano de realidade alternativo. Em suma, as backrooms são caracterizadas por uma aparência de escritórios antigos, distribuídos de forma intrincada, labiríntica e aleatória. As paredes, as luzes e o chão são basicamente amarelos. Desagradavelmente, esses níveis são infinitos, sem saída e possuem uma estética bizarra, com paredes mofadas, carpetes desgastados e, além disso, a luz é fluorescente, tilintante e zumbi constantemente. Assim, quem os acessar se verá sozinho, confuso, perdido e oprimido pela estranha quietude do lugar. A ideia é que se você entrar nas backrooms, pode ficar preso lá para sempre. Os níveis mais importantes. Existem muitos níveis nas backrooms, mas alguns são mais importantes do que outros, cada um com suas próprias características e perigos. De acordo com algumas teorias, há mais de 999 níveis dentro da realidade, e caso você tenha a infelicidade de cair em uma, é possível que apareça aleatoriamente em qualquer um dos níveis, não havendo uma ordem certa para seguir. Você pode aparecer no nível 30 ou no 3, por exemplo. Para entrar nas backrooms, é preciso noclipar para fora da realidade. Não existe um método garantido para conseguir facilmente, pois acontece de forma aleatória e possivelmente incontrolável. No entanto, existem algumas formas de aumentar as probabilidades de entrar. Uma maneira é encontrar uma entrada. Essas são falhas na realidade que levam às backrooms, e são extremamente raras de ocorrer. Tais entradas incluem portas que não existiam anteriormente e que parecem estar fora do lugar,
áreas que dão uma sensação de mal-estar, onde nos sentimos estranhamente em perigo. Paredes que são mais escuras do que o normal ou que não parecem projetar uma sombra. Glitches em objetos, cômodos, etc. Essa entrada normalmente irá levá-lo ao primeiro nível, o nível 0, que é considerado o mais fácil de navegar, e é frequentemente descrito como um lugar onde você pode encontrar paz. Em ocorrências raras, há relatos de outras pessoas que inicialmente foram parar no nível 1, nível 2 ou no nível 3. Nenhuma entidade deveria existir dentro do nível 0, incluindo outros humanos, apenas o andarilho. Se você ver, ouvir ou encontrar o que você acredita ser um outro andarilho, não é um ser humano. O nível 1 é o mais comum e é conhecido por ter algumas saídas, mas também por ter alguns perigos, como a criatura conhecida como Faceling. Esses seres normalmente se escondem no nível 1, especialmente quando as luzes estão desligadas. Outros seres conhecidos no nível 1 incluem Tullers, Hounds, Skin Stealers, Scratchers, Windows e Figures. Você pode chegar aqui atravessando o nível 0. Esse nível possui muitas entradas, abrindo portas ordinariamente em diversos níveis a uma boa chance de levar para o nível 1. Adicionalmente, subir em uma árvore no nível 11.1, o fim do quinto evento no nível 92 e completando o julgamento do rei no nível 94 são todas confiáveis maneiras de retornar ao nível 1. Você pode sair do nível 1 simplesmente continuando a explorar as backrooms. Vaguear por qualquer corredor extenso normalmente leva ao nível 2. Encontrar buracos nas paredes leva ao nível 19. Há pinturas no teto. Passe através e você estará em uma festa. O nível 2 é conhecido por ter corredores estreitos e algumas criaturas hostis, como o Skin Stealer. É o terceiro nível das backrooms, e é o último que você pode acessar de formas viáveis. O nível 2 consiste majoritariamente de túneis de manutenção de concreto escuro e cinza, estendendo-se por milhões de milhas. As paredes estão forradas com canos e ocasionalmente dutos de ventilação, que normalmente contêm um líquido preto grosso e viscoso. Portas podem ser encontradas às vezes, porém a maioria está trancada ou leva para caminhos sem saída. Essas salas tipicamente abrigam prateleiras com uma seleção randômica de objetos, ocasionalmente computadores. Em certas partes dos corredores do nível 2, o calor pode ficar insuportável, chegando a 43 graus centígrados ou acima. Isso acontece geralmente em áreas onde o maquinário é mais barulhento, tipicamente no final dos corredores. As entidades encontradas nesse nível são algumas das mais perigosas das backrooms. Barulhos podem ser escutados dos dutos, que são causados por creepers. Você também pode achar o Mark no banheiro dos funcionários no nível 2. Outros seres incluem os Smilers, Facelings crianças, Clumps, Hounds, Deathmounts machos e Wretches. A única coisa que você precisa saber e pode fazer é correr no momento que você ver alguma delas. O nível 3 é um dos níveis mais perigosos, e é onde muitas pessoas desistem de tentar escapar das backrooms. Esse nível é uma série de corredores longos, escuros e tortuosos, que funcionam de forma semelhante ao nível 0. Todos eles consistem de corredores segmentados aleatórios, que não formam um padrão particular.
e são extremamente barulhentos com os ruídos das máquinas. Os corredores são muito estreitos e fechados. Alguns até mesmo exigem exploradores mais baixos e pequenos para poder se curvarem, agacharem, rastejarem ou caminharem de lado através deles. É um dos maiores níveis das backrooms, estimado em cerca de 563 milhões de quilômetros quadrados de área. Esse tamanho presumido faz com que os avistamentos de exploradores sejam escassos quando se viaja pelo nível 3. Recomenda-se que entre no nível 3 apenas se estiver devidamente preparado para se defender de qualquer coisa que se espreita nos corredores atrás de você, pois é altamente improvável que qualquer ajuda lhe venha a chegar caso precise dela. Como mencionado, nível 0 e 3 compartilham algumas similaridades. As salas possuem tamanho e proporções similares, e os corredores de ambos são longos e largos. Entretanto, os níveis também contêm algumas diferenças notáveis. Um desses exemplos seria relativo às salas do próprio nível 3, que às vezes contêm objetos dentro deles que ajudam a diferenciá-los de outras salas, algo que o nível 0 não tem. Esse nível contém muitas entidades perigosas. É quase impossível de atravessar longas distâncias sem encontrar pelo menos um deles. Hounds, Facelings, Wretches, Death Moth macho e fêmea, Skin Stealer, Tullers, Smilers, Clumps e Bursters, todos parecem habitar este nível, predando qualquer um que tenha o azar de sucumbir a eles. O fungo rastejador também foi encontrado crescendo aqui, e a alta umidade torna fácil para a doença se propagar aqui também. Por isso, é aconselhável manter práticas adequadas de higiene enquanto percorre os túneis. O nível fã parece ser um salão de festas com bolos, chapéus e foliões. Mas não se preocupe, não te machucamos, só queremos brincar. Além disso, não se esqueça de ler as notas que deixamos para você se divertir muito. Prometemos que não vamos machucá-lo, apenas divirta-se conosco, por favor. Ignore isso. Eles estão tentando corromper você. Nível fã é um nível muito perigoso que você precisa sair de lá se estiver nele. Há muitos foliões que estão planejando acabar com você, mas faça o que fizer, não coma nenhum bolo ou tente sair pela porta. Você deve fazer no-clip para sair. E observe, a comida é boa aqui, mas lembre-se de que é feita de carne humana. As entradas para esse nível são passando por uma pintura no teto do nível 1 ou por uma porta sorridente no nível 21. E a saída seria fazer no clipe através de uma parede escura, levando você de volta ao nível 1. Existem outros níveis, mas estes são os mais importantes e conhecidos na minha opinião. Os níveis considerados mais perigosos. Não há uma lista oficial dos níveis mais perigosos das backrooms, mas alguns níveis são conhecidos por serem mais perigosos do que outros. Existem vários níveis das backrooms que são considerados extremamente perigosos, e dentre eles podemos citar o nível 4. Ele se assemelha a um edifício de escritórios vazio, embora seja quase completamente destituído de móveis. Algumas salas desse nível têm janelas, embora a maioria delas foram completamente bloqueadas. Qualquer janela que não foi bloqueada é considerada uma armadilha e deve ser desviada a todo custo. Esse nível é um dos mais perigosos e é onde você pode encontrar a criatura conhecida como Hounds. Elas são criaturas rápidas e agressivas que caçam os exploradores nas backrooms. No entanto, o nível 4 tem quantidades abundantes de água de amêndoa, a fonte de água mais comum nas backrooms, e é extremamente importante se quiser sobreviver. Ela pode evitar que você perca a sua ligação à realidade. Além disso, a água de amêndoa pode ser trocada por outros bens, tais como alimentos e armas. O nível 5 é um complexo infinito de hotel, com várias salas e corredores.
O nível em si parece ser construído em 1930, com móveis feitos em 1920. Há 3 áreas principais no nível 5, que são totalmente acessíveis: o salão principal, a sala do Beverly e a sala da caldeira. A entidade 26, também conhecida como Samantha, pode ocasionalmente ser achada andando no nível 5 no salão principal. Se você tentar se aproximar de uma Samantha, ela te verá como uma carne de ótima qualidade. O nível 9 é uma área suburbana infinita à meia-noite. Esse nível tem a mesma escuridão semelhante ao nível 6, mas não tão perigosa. As casas variam em design e tamanho, e cada uma é completamente diferente, embora haja relatos de avistar 2 casas próximas uma à outra que são exatamente iguais. As ruas são as áreas mais perigosas do nível, considerando esse um dos níveis mais perigosos de todos. O nível 9 também inclui algumas das suas próprias entidades especiais. As mais notáveis incluem The Neighborhood Watch, The Observer e The Manglet, uma gigantesca criatura sem forma que pode perseguir os exploradores por horas. Esteja ciente da névoa espessa que pode aparecer, devido ao nevoeiro ser o mecanismo de surgimento para The Manglet. Estes são apenas alguns dos níveis mais perigosos, e é importante lembrar que todos os níveis possuem riscos. Poucos conseguiram sair oficialmente das backrooms, e atualmente não sabemos se tudo isso tem um fim. As principais entidades existentes. As entidades ou criaturas das backrooms são variadas e podem ser encontradas em diversos níveis. Não há uma lista oficial das criaturas mais assustadoras, mas existem muitas histórias e relatos de encontros com algumas criaturas extremamente assustadoras. Além das criaturas que já mencionamos, existem muitas outras nas backrooms. Facelings, também conhecidos como sem face, é um termo geral para pessoas sem rosto que vagam pelas backrooms. Existem vários tipos, cada um com vários níveis de hostilidade. Eles são uma das entidades mais populares nos backrooms e provavelmente uma das primeiras entidades que você encontrará. As 2 formas mais comuns são Facelings adultos e Facelings crianças, embora outras tenham sido descobertas desde então. No entanto, ver um nem sempre é um atentado contra sua vida. Às vezes, eles apenas tentam assustar os sobreviventes ou pregar peças engraçadas neles. Wretches ou Insanities são uma entidade humana, muitas vezes descrita como um morto-vivo ou zumbi. Uma vez humanas, essas entidades foram transformadas por meio de um processo mal compreendido, que se acredita resultar da privação de sustento vital, como comida, água e sono. Os Wretches são comuns nas backrooms, residindo nas sombras onde quer que os humanos se reúnam devido à sua natureza. Os Wretches podem variar muito em aparência quanto em categorias separadas de espécimes. Mutações são frequentes nessas entidades, muitas vezes resultando em olhos mal posicionados, membros desarticulados ou em excesso, ou mesmo asas esqueléticas e carnudas. Uma variante comum e formidável se manifesta como uma massa deformada de carne consistindo quase inteiramente de olhos, boca e outros orifícios de propósitos desconhecidos. A entidade 10, mais comumente conhecida como Skin Stealers ou ladrões de pele, são grandes entidades humanoides que podem usar a pele de suas vítimas como disfarce. Eles comem carne humana quando estão em estado de fome, e de outra forma vagam sem rumo se não precisarem comer. Seu sangue é translúcido e eles podem imitar a fala humana. Eles são mais comumente encontrados nos primeiros 4 níveis, mas foram relatados em vários outros níveis. Os ladrões de pele são criaturas tipicamente dóceis e vagarão sem rumo se não precisarem se alimentar. Nessa fase, eles não serão hostis, a menos que você os machuque. Em um estado de fome, eles procurarão humanos vagando sozinhos, e então usarão sua força para dilacerá-los com as mãos. O sangue de um Skin Stealer é completamente translúcido,
Então, uma boa maneira de identificar um skin stealer de uma pessoa normal é pelo seu sangue. O sangue corre vermelho. Eles não estão mortos. O sangue corre claro. Não se aproxime. Hounds são entidades humanoides com longos cabelos pretos crescendo em suas cabeças. Eles têm garras afiadas e bocas extremamente grandes, alinhadas com dentes semelhantes a facas. Seus braços perolados geralmente passam despercebidos até que seja tarde demais para você, já que seus longos cabelos escuros geralmente escondem esse recurso. Eles andam de 4 e têm uma quantidade surpreendente de poder quando atacam um alvo, apesar de parecerem magros. Hounds eclodem de ovos que se originam em nível A colmeia. É imperativo para a sobrevivência de um explorador que eles evitem ser mordidos a todo custo, pois sua saliva contém uma doença, apelidada de vírus Hound, que infectará e transformará o mordido em um Hound também. O período de incubação é de 20 a 25 minutos, antes que os sintomas comecem a aparecer. Uma das principais gravações de vídeo conhecidas das Backrooms mostrava um explorador fugindo de um Hound, em uma área que se assemelhava ao nível 0. No entanto, como atualmente não sabemos quando o nível A colmeia foi gerado, se é que ele teve um começo, não podemos determinar a origem exata dos Hounds nesse momento. Houve casos de Hounds sendo dominados por Facelings no nível 92, mas humanos não podem fazer isso. A entidade 134 é uma criatura centípede que tem uma cor totalmente negra. Seu corpo libera uma substância parecida com uma fumaça escura, da qual não se sabe a composição química. A entidade tem aproximadamente 12.000 pernas e também 2 braços humanoides que têm aproximadamente 1,8 metros de comprimento e pode se estender até um tamanho indeterminado. As mãos presas a esses braços são anormalmente grandes, com um tamanho maior de 25 centímetros. Essa entidade possui dedos parecidos com garras que são capazes de mutilar corpos bem rapidamente. Ela possui uma cabeça e crânio humanoides, que aparentam ser feminino. Isso também inclui um cabelo humano. Seu rosto parece estar sorrindo ou zombando constantemente, e não vai mudar até que se transforme. Os olhos nessa face parecem brilhar em um branco suave no escuro, mas param de brilhar quando estão em um ambiente claro. Sua cabeça ou face tem a habilidade de mudar e se transformar no rosto da pessoa querida do viajante. Ela vai mudar a face, cabeça, forma e outras principais características. Suas cordas vocais também irão se transformar, para que a voz pareça a da pessoa querida do viajante, beirando a perfeição. Contudo, essa voz fica levemente distorcida. Essas imitações tendem a ter a voz um pouco mais grave e ser um pouco rouca. No entanto, essas distorções são difíceis de diferenciar de sua contrapartida original. Após a entidade mutilar gravemente sua vítima, vai começar uma tortura psicológica, fazendo com que a vítima tenha alucinações com suas fobias. Isso foi descrito como sendo similar a uma paralisia do sono. Todos os sentidos durante a alucinação estão ativos, então a vítima pode sentir, cheirar e ouvir tudo. Enquanto isso, a criatura pode ser ouvida gargalhando e dando risadas de sua vítima. É hipotetizado que a entidade mate suas vítimas mais por satisfação e prazer do que para alimentação e sobrevivência. Essa teoria segue o caminho de que ela não precisa se alimentar. Quando o viajante está perto da entidade, irá experimentar um grande terror e ansiedade. Esse sentimento vai crescer conforme o viajante se aproxima. Se o viajante acreditar na imitação que a entidade faz, esse sentimento vai se transformar em euforia e conforto. Os partygoers, ou foliões, são entidades humanoides bípedes, com as suas partes dos corpos sendo em formato de paralelepípedo e uma carinha feliz desenhada no lugar onde deveria ficar seu rosto com algo semelhante a sangue. Sua pele possui uma textura semelhante ao couro e são tingidas com uma pigmentação amarela. Seu comportamento é incomum para entidades, visto que são extremamente inteligentes e capazes de operar máquinas complexas e hackear a Wiki. Essas capacidades se tornam ainda mais estranhas ao descobrirmos que o final de seus braços não termina com mãos comuns, mas com buracos dentados semelhantes a bocas.
Entre suas características marcantes está a capacidade de contaminação. Qualquer um que entrar em contato fisicamente com uma instância da entidade vai em pouco tempo se transformar também em um partygoer. Todas as wikis mostram que existe uma pequena probabilidade de uma pessoa ser imune a esse efeito, mas ninguém quer pagar para ver. Essa contaminação é feita através de mordidas das mãos. Eles usam sua inteligência para compensar sua falta de estamina, sendo descrito podendo correr por apenas 100 metros ou 30 segundos de impulso, sendo obrigados depois a parar e se recuperar fisicamente. Uma curiosidade útil é que sempre que encontrar uma emboscada de um partygoer, existirá uma entrada para o nível fã próximo, já que eles tentam sempre se manter próximos a essas entradas, para poder levar suas vítimas para lá. Então, se você evitar as entradas conhecidas para o nível fã, você também evitará a maioria das emboscadas. Ao contrário de outras entidades, como os Skin Stealers, os partygoers são capazes de manipular ferramentas simples ou com nível de complexidade baixo sem dificuldade nenhuma. Seu comportamento é considerado hostil para praticamente todos os seres vivos, principalmente os party poopers e os seres humanos. Mas todas as instâncias da entidade possuem um interesse especial por seres humanos, talvez pelo fato de poderem contaminá-los. Os partygoers também são extremamente silenciosos, mas lentos. Então, se você pensar que pode estar perto de um, corra na direção oposta imediatamente. Se um deles te alcançar, é tarde demais. Você terá apenas 1 hora restante. Aproveite esse tempo para fazer as pazes com seu Deus, gritar para todos ficarem o mais longe possível de você e aproveitar seus últimos minutos de humanidade. No caso de você ser imune à transformação, o que você só vai descobrir se for atacado por um partygoer e sobreviver, tente evitar de se encontrar com ele novamente. Nesse caso, eles vão tentar te capturar ainda com vida e te dar de comer para entidades conhecidas como party hosts ou anfitriões. E por último, mas não menos importante, não acredite em nenhuma informação seguida de um. É importante lembrar que as criaturas nas backrooms são imprevisíveis e muitas vezes perigosas, então é preciso estar sempre alerta e ter cuidado ao explorar os níveis. Então, pessoal, essa foi uma breve introdução sobre as backrooms, seus níveis mais importantes, as criaturas mais perigosas e o que esperar ao explorá-las. As backrooms são um fenômeno da internet que se tornou uma lenda urbana moderna, e apesar de não serem reais, muitas pessoas gostam de imaginar e especular sobre esses níveis infinitos e assustadores. Se você é um explorador corajoso, pode tentar se aventurar nas backrooms, mas lembre-se sempre de ter cuidado e estar preparado para qualquer coisa. Obrigado por assistir, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos que também são fascinados pelas lendas urbanas e histórias de terror. Until next time, farewell!